Oi pessoal, o vídeo de hoje foi um pedido para eu resolver esse exercício de derivada parcial de segunda ordem com respeito a x. E você pode me ajudar deixando aquele like, o dedo para cima, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo, deixa um comentário para dizer se gostou e mande um pix para o e-mail que está na descrição deste vídeo. Aqui no nosso exercício nós queremos achar a derivada parcial segunda com respeito a x de e elevado a x vezes o seno de y mais ln de xy. Antes de começar a resolução, é importante a gente entender o que o enunciado está pedindo. A palavra parcial significa parte. E qual é essa parte que nós vamos fazer? A que está escrita aqui no enunciado, com respeito a x. E o exercício pede uma derivada parcial segunda. Essa palavra segunda quer dizer o quê? A gente vai fazer uma primeira derivação dessa função que foi dada e depois a gente vai derivar de novo. Então, nós vamos fazer duas vezes a derivação. Aqui eu escrevi em preto a notação, ou seja, os símbolos que a gente usa para fazer a primeira derivada em relação a x. Essa função dada, na verdade, é uma soma de duas funções. Então, eu coloquei uma em azul e a outra em vermelho. A derivada de uma soma de funções é a mesma coisa do que eu fazer a soma das derivadas de cada função separada. Então, vamos resolver a derivada parcial com respeito a x do e elevado a x vezes o seno de y. É importante, nesse caso, a gente perceber que como estaremos derivando com respeito a x, se a gente tiver um termo em que o x não aparece, esse termo vai ser tratado como uma constante. Então, aqui, o seno de y vai ser tratado como constante. Isso vai facilitar a nossa vida, porque temos uma multiplicação de funções, temos um produto ali, mas não vamos precisar usar a regra do produto, porque o seno de y é tratado como constante. Então, nessa parte em azul, eu quero a derivada de uma função vezes uma constante. E nesse caso, basta eu derivar a função e multiplicar pela constante do jeito que ela veio ao mundo. A nossa função aqui, eu estou chamando de f, é e elevado a x. E a nossa constante, que eu estou chamando de a, é o seno de y. Então, a derivada dessa parte em azul vai ser a derivada do e elevado a x, que resulta em e elevado a x também, e a gente vai multiplicar o resultado dessa derivada pela nossa constante, que é o seno de y. Então, esse é o resultado dessa derivada que está em azul. Agora, vamos fazer a derivada dessa parte em vermelho. Pelas propriedades dos logaritmos, quando eu tenho ln de x vezes y, eu posso escrever isso como ln de x mais ln de y. A derivada de uma soma de funções é a mesma coisa do que eu fazer as derivadas das funções e somar elas. A derivada em relação a x do ln de x é 1 sobre x. Agora a gente tem que fazer essa derivada em rosa, a derivada em relação a x do ln de y. Mas tem algum x aqui nessa função ln de y? Não, temos ln de y. Então isso aqui a gente vai tratar como uma constante, e a derivada de uma constante é zero. Então, o resultado dessa derivada em rosa é mais zero. Mas qualquer coisa que a gente vai colocar mais zero, dá na mesma, né? Então, nem precisa pôr esse mais zero ali. E se você tiver dúvida sobre isso, tem um vídeo aqui no meu canal que se chama Por que a derivada de uma constante é zero? Pode procurar que você vai achar na playlist de derivada e eu vou deixar também o link na descrição deste vídeo para você poder assistir. E com tudo isso que a gente fez, essa derivada da parte em vermelho ficou simplesmente com o resultado de 1 sobre x. Então tá aí o resultado da parte vermelha, e como a gente queria a soma dessas derivadas, a gente vai somar então os resultados dessa derivada em azul com a derivada que estava em vermelho. Então o resultado disso vai ser e elevado a x vezes o seno de y mais 1 sobre x. E aí você me diz, então essa é a resposta do exercício? Não, essa é a resposta da primeira derivada parcial com respeito a x. O exercício pede para a gente a derivada segunda, então o que nós vamos fazer é pegar essa resposta e derivar isso novamente.
E também essa próxima derivação a gente vai fazer com respeito a x. Vou escrever aqui a derivada da soma como a soma das derivadas das funções. Essa primeira derivada aqui a gente já fez anteriormente, então a gente já sabe que o resultado vai ser e elevado a x vezes o seno de y. Então agora vamos fazer a derivada de 1 sobre x. Quando a gente tem um x sem nenhum expoente, isso quer dizer que o expoente dele é 1. E quando a gente tem uma fração, esse x está embaixo da fração e ele tem esse expoente, a gente pode passar ele para o lado de cima da fração, mudando o sinal do expoente. Então, 1 sobre x é a mesma coisa do que o x elevado a menos 1. Então, a derivada de 1 sobre x é a mesma coisa que a derivada de x elevado a menos 1. Pela regra de derivação, esse menos 1 cai na frente ali do x, multiplicando ele. Então, a gente fica com menos 1 vezes o x, que está ali, elevado a menos 1 do jeito que estava, mas pela regra da derivação, a gente põe outro menos 1 ali no expoente. Então, a gente vai ficar com menos 1 vezes x elevado a menos 2. E quando eu tenho um expoente negativo no x, eu posso passar ele para o lado de baixo da fração e o expoente fica com um sinal positivo. Como a gente queria a soma das derivadas, vamos somar esses resultados, prestando atenção que tem um sinal de menos aqui. Então, o resultado vai ser e elevado a x vezes o seno de y menos 1 sobre x ao quadrado. E esse é o nosso resultado final. Para fazer a derivada segunda, eu acabei pondo só a notação da derivada primeira, que eu fiz ela 2 vezes. Mas se você quiser colocar já direto com a notação da segunda derivada, é essa aqui que eu estou colocando com a nuvenzinha cor-de-rosa. Lembrando que aqui no nosso exercício eu estou falando de derivadas parciais sempre com respeito a x. Então, se você quiser escrever a resposta com a notação da derivada parcial segunda com relação a x, fica desse jeito aqui. Vou deixar aqui então a sugestão para você assistir o vídeo Por que a derivada de uma constante é zero. Espero que tenham gostado, obrigada por assistir e até a próxima!